E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Porto de São Sebastião eleva a receita em 27% e alcança o melhor resultado em 5 anos, impulsionado por 61 milhões de reais em receita acumulada e diversificação de cargas, terminando a consolidar de forma consolidada como um importante polo logístico do estado de São Paulo. Este é o melhor resultado da série recente desde 2020, impulsionado por operações mais eficientes, diversificação logística e contratos de maior valor agregado. A primeira iniciativa que nós adotamos foi no sentido de regulamentar as áreas de armazenagem de cargas. Os operadores portuários demonstraram muito interesse e necessidade de ter mais espaço para armazenarem as cargas antes do embarque e até mesmo das cargas de importação. Então nós regulamentamos a questão de uso de áreas públicas, ao mesmo tempo que era necessário também viabilizar a utilização de armazéns lonados. Além disso, ainda falando de armazenagem, o Porto fez uma série de investimentos de pavimentação de áreas que estavam ociosas, para aumentar essa capacidade estática em proveito da armazenagem e também proporcionar melhores condições para os operadores portuários. Ernesto Sampaio destaca ainda outros fatores importantes para este resultado. Esse conjunto de fatores fez com que os operadores portuários sentissem confiança para captar novas cargas no mercado. Associado a esse fato, a inauguração do contorno sul da rodovia dos Tamoios também agilizou demais a chegada de caminhões. Isso fez com que os operadores portuários se interessassem em trazer novos parceiros e até mesmo alguns operadores portuários se manifestaram interesse de celebrar contratos de uso temporário com a Companhia Docas de São Sebastião. A expansão das operações em São Sebastião tem sido sustentada por diversos tipos de cargas. Basicamente, as principais cargas que a gente já movimentava antes, né? Açúcar a granel, barrilha, coque de petróleo, malte e cevada. O que permitiu que a gente tivesse um aumento de movimentação e, consequentemente, esse aumento de 27% no faturamento, é que nós conseguimos identificar os principais gargalos do porto para receber mais mercadorias. Os operadores portuários, eles precisavam de mais áreas para armazenagem de cargas. Então, a gente fez investimentos em áreas ociosas, pavimentação em áreas que não estavam sendo utilizadas. Isso permitiu que os operadores portuários pudessem armazenar mais cargas, tanto no sentido da exportação, ou seja, antes de embarcar no navio, como também no sentido da importação, ou seja, as mercadorias que são retiradas dos navios, antes de ir para o usuário final, para o destinatário final, elas precisam ser armazenadas. E a gente também regulamentou o uso de armazéns lonados. São armazéns mais fáceis de instalar, mais ágeis de remover também, caso necessário. Então, toda essa infraestrutura que foi oferecida para o usuário permitiu que os operadores portuários conseguissem aumentar os seus volumes junto aos embarcadores e importadores. E este crescimento pode continuar, inclusive dando suporte para operações offshore de exploração de petróleo e gás. A gente já opera navios de supply, que é o termo que se dá a esses navios que prestam apoio às plataformas de petróleo que estão na Bacia de Santos, já de forma spot, né? Ou seja, não existe uma base fixa para receber esses navios. E essa operação não impacta nas operações dos nossos navios mercantes de maior porte, porque esses navios são menores e atracam no berço interno. Então, a gente já tem operações offshore no Porto de São Sebastião. O que se pretende é implantar uma base fixa. E, para isso, uma empresa privada interessada elaborou um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e doou esse estudo ao governo do estado de São Paulo para que a gente pudesse fazer uma análise e encaminhar ao governo federal para que ele seja qualificado no PPI federal e correr todo o rito, o processo de arrendamento clássico que existe para qualquer área que está disponível dentro de um porto público. E ele finaliza falando sobre o planejamento para o próximo ano. 2026, a expectativa é da gente manter o volume que a gente conquistou em 2024, né? A gente acabou de terminar uma dragagem de manutenção do berço de atracação, que estava com uma restrição, ou seja, a gente está oferecendo, mais uma vez, uma infraestrutura ainda melhor para atracação de navios. Toda aquela infraestrutura também que a gente ofereceu, em termos de armazenagem, gerou uma segurança operacional para operadores portuários que se interessaram em celebrar contratos de uso temporário por 4 anos,
né? Ou seja, essa é uma demonstração que a administração está garantindo infraestrutura e segurança mesmo para que os operadores possam ir a campo e conquistar novos mercados. Então, a expectativa de que o açúcar tenha um aumento substancial em 2026, porque um operador portuário investiu em maquinários, equipamentos para tornar a operação ainda mais eficiente, e um outro operador também que investiu também para que a operação de coque de petróleo pudesse se tornar também mais rápida. Então, é uma parceria, né? O porto público oferece a infraestrutura, mas a gente tem que reconhecer o trabalho dos operadores portuários que vão a campo, pesquisam novas oportunidades, conquistam novas mercadorias, em conjunto com toda a administração do porto, trabalhadores portuários avulsos, a gente consegue que o Porto de São Sebastião comece a despontar e se destacar na região sudeste para operar novas mercadorias. Em termos de novas mercadorias, a gente está tendo aí agora uma operação que vai acontecer na semana que vem de fertilizantes, no sentido de exportação, uma operação nova. Normalmente o Brasil importa fertilizantes, então são fertilizantes que são produzidos em Uberlândia, a prova de que o Porto de São Sebastião não atende só o estado de São Paulo, mas atende também outros estados. É uma carga nova para a gente, então estamos muito contentes com isso. Tivemos também esse ano movimentação de trigo, enfim, são os operadores portuários enxergando oportunidades, indo a campo e trazendo novas mercadorias para o Porto de São Sebastião. E o SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Santos e a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos, a CENEP, realiza na quarta-feira a aula magna do curso de Mecânica Portuária, iniciativa pioneira que marca oficialmente o início das atividades do programa, que contará com 60 alunos na primeira turma. O evento terá a presença do vice-presidente do SOPESP, Bruno Stupello, do secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, e do presidente do CENEP, Caio Moretti. E mais uma tentativa de acabar com o problema crônico dos alagamentos na região da Lemoa, na entrada de Santos, está em andamento. A Autoridade Portuária de Santos está construindo um canal de drenagem nas imediações da rotatória entre o final do viaduto Paulo Bonavides e a Avenida Engenheiro Augusto Barata, que irá quadruplicar a capacidade atual de vazão de águas pluviais. A partir da próxima sexta-feira, as obras provocam algumas alterações no tráfego de veículos. Desde o dia 20 de outubro, a APS constrói uma pista alternativa para o desvio do trânsito, pois as faixas de rolamento no sentido da saída do porto precisarão ser interditadas para a implantação do canal de drenagem. Com isso, a atual rotatória será suprimida e posteriormente substituída por retornos nos dois sentidos. A pequena vala de drenagem hoje existente no final do viaduto mede 1,5 m por 1,5 m, sendo insuficiente para o escoamento das águas pluviais. Essa vala será substituída por um canal de 5 metros de extensão por 2 metros de largura, quadruplicando a atual capacidade de vazão. Além da drenagem, as obras realizadas pela APS incluem a troca do atual calçamento de paralelepípedos por um piso asfáltico, o que também irá contribuir para uma maior fluidez do tráfego. E o Conexão Porto Indústria fica por aqui, voltando amanhã, 19h30 da noite.